Olá, moçada, aqui é o professor Alcides e nós vamos dar continuidade ao nosso assunto que é soma de vetores, tudo bem? Na aula passada, nós tínhamos falado da soma ou método da poligonal. Hoje, nós vamos falar do método do paralelogramo. Como é que funciona isso? O método do paralelogramo, vai dar nó na língua aqui. O método do paralelogramo, ele é muito legal quando se trata de dois vetores concorrentes num determinado ponto, beleza? Olha lá como é que funciona. Temos aqui o vetor A, o vetor B, entre eles um ângulo θ. Pela pontinha do vetor A, eu vou passar uma paralela ao vetor B. Pela pontinha do vetor B, uma paralela ao vetor A. O nosso vetor resultante começa deste vértice e termina naquele vértice. Esse é o nosso vetor resultante. Tudo bem? Esta soma vetorial tem módulo dado por esta expressão matemática aqui. Ela parece a lei dos cossenos, mas não é. Na lei dos cossenos, este sinal aqui é menos e aqui é mais. Ah, professor, como é que eu vou lembrar? Ora, eu estou falando de soma de vetores. Então é mais, tudo bem? Uma dica para você lembrar. Aonde isso se aplica? Por exemplo, caminhão quebrou, dois tratores vão puxar o caminhão. Então, olha aqui na tela. Um trator vai fazer uma força F1 de 20 newtons, o outro uma força F2 de 30 kN. Entre estas duas forças, um ângulo de 60 graus. Pela pontinha da força F1, uma paralela a F2. Pela pontinha da F2, uma paralela a F1. Aonde está o nosso vetor resultante? Aqui do caminhão a este vértice aqui. E como que eu acho o tamanho desse vetor? Fazendo a aplicação daquela expressãozinha matemática. Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes o A vezes o B cosseno de θ. Então eu tenho 20 ao quadrado, 30 ao quadrado, mais 2 vezes 20 vezes 30 vezes cosseno de 60 graus. Como o cosseno de 60 graus é meio, e meio vezes 2 é 1, sobrou 400 mais 900 mais 600. Raiz quadrada de 1.900, aproximadamente 43,5 kN. O que quer dizer é que sobre este caminhãozinho existe uma força resultante de 43,5 kN. Tudo bem? Dentro do método do paralelogramo, nós temos alguns casos especiais. Vamos para eles? O primeiro é este daqui. O vetor A e o vetor B, os dois estão no mesmo sentido. Significa que o ângulo entre eles é zero. Aplicando aquela expressãozinha matemática, nós temos raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B cosseno de zero. Cosseno de zero, 1. O que sobrou? A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B. Você lembra do teu professor de matemática ter dito alguma coisa assim? Quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais 2 vezes o primeiro pelo segundo? Pois bem, isso é raiz quadrada de A mais B. Como a raiz quadrada do quadrado de A mais B, extraio a raiz e o resultado, A mais B. É como se eu tivesse pego o vetorzinho A na pontinha dele, colocado o vetorzinho B. Da onde começa até onde termina, tem o nosso vetor resultante. Tudo bem? Um outro caso especial é quando os dois vetores têm sentidos opostos. Nesse caso,
o ângulo entre eles é 180 graus. Aplicando aquela expressãozinha matemática, cosseno de 180 é menos 1. E agora eu tenho o quadrado da diferença. Raiz quadrada do quadrado da diferença é A menos B. Como é que ficou? Na pontinha do vetor B, a bundinha do vetor A. Da onde começa, aonde termina, está o nosso vetor resultante. Tudo bem? Mais um caso especial. Nesse caso particular, nós temos os dois vetores formando ângulo de 90 graus. Na pontinha do A, a gente vai passar uma paralela ao B. Na pontinha do B, uma paralela ao A. O nosso vetor resultante é a diagonal desse retângulo. Se você botar reparo, eu tenho aqui um triângulo retângulo. E como é que nós vamos achar o tamanho desta resultante? Você já deve ter pensado. Ah, professor, teorema de Pitágoras. Pois é, é verdade. Mas eu vou começar por aquela expressão matemática que nós estamos trabalhando. Olha ela aí. Acontece que cosseno de 90 graus, deixa eu pegar uma canetinha de novo, cosseno de 90 graus é zero. E zero vezes qualquer coisa, zero. E de fato, aquilo que você pensou está certo. Sobrou o que aqui? O teorema de Pitágoras. Tudo bem? Vamos fazer uma aplicação? Esse exercício saiu da PUC Campinas. Submetida à ação de 3 forças constantes, uma partícula se move em linha reta com movimento uniforme. Linha reta com movimento uniforme. Linha reta, movimento uniforme. Esta informação é interessante. Tudo bem? Vou pegar aqui a canetinha de novo. Por que é interessante? Se ele está se movendo em linha reta com movimento uniforme, significa que a força resultante é um vetor nulo. Ou que o vetor F1 mais o vetor F2 mais o terceiro vetor F3 vai dar um vetor nulo. Portanto, o vetor F3 ele é oposto à soma do F1 mais o F2. Tudo bem? Vamos ver como é que fica isso. Lá na pontinha do F2, eu passo uma paralela ao F1. Na pontinha do F1, uma paralela ao F2. E aqui está o nosso vetor resultante. Quanto que vale a resultante entre o 1 e o 2? Ela vale raiz quadrada de 12 ao quadrado mais 5 quadrado. Portanto, raiz de 169, 13 newtons. O nosso terceiro vetor, ele é oposto a esta soma. Portanto, ele vai ter a mesma direção, sentido oposto e tem a mesma intensidade de 13 newtons. Portanto, letra D. Beleza? Importante. O que é importante aqui? Importante, moçada, é isso. No caso de dois vetores, o vetor soma ou resultante poderá apresentar qualquer resultado no intervalo que vai de A menos B até A mais B. Beleza? Por hoje é só. Na próxima aula nós vamos falar de diferença de vetores. Espero vocês. Um abraço. Tchau.